Graças a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos dar sequência à série Caminho, Verdade e Vida. Estamos estudando o livro de João, Evangelho de Jesus escrito por João, e hoje nós chegamos ao capítulo 4, onde capítulo 3, pastor Igor finalizou semana passada, ele pregou em 2 partes. Então, esse capítulo 4 nós vamos ler ele e vamos trabalhar ele do 1 ao 30. Vamos dividi-lo para ficar melhor a compreensão. E o que nós encontramos nesses versículos, nós encontramos uma das conversas mais emblemáticas e transformadoras do Evangelho, aonde Jesus ele interage com uma mulher, e essa mulher era samaritana. De forma intencional, ele vai até um poço em Samaria, e ao encontrar aquela mulher que ali estava para tirar água, ele chega diante dela e pede para ela um pouco de água para beber. Abre comigo Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite, Jesus e a mulher samaritana. Versículos 1 e 2, para iniciarmos. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Ora, não fosse quem batizasse, mas os seus discípulos. Os fariseus, eles já haviam investigado as credenciais de João Batista. Já foram atrás, já tinham ido atrás para aferir com que autoridade ele batizava aquelas pessoas. Agora, aqui as suas atenções elas estavam voltadas para Jesus. Ou seja, eles ouviram falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. E era essa a preocupação dos fariseus. O Evangelho estava se espalhando através daquilo que Cristo falava. Então Cristo estava ganhando notoriedade. As pessoas estavam vendo quem ele era, estavam seguindo a ele. Então os fariseus já estavam preocupados. Por isso o evangelista João, o autor desse livro, deste evangelho, ele traz aqui uma observação importante para esclarecer o que foi dito anteriormente. Volta um pouquinho. João capítulo 3, versos 26, olha o que diz. João 3, 26. Eu vou só contar o que fala. Aonde os discípulos de João, eles questionaram o fato de Jesus estar batizando e atraindo mais seguidores. João explica que o próprio Jesus, ele não batizava. Não era o Cristo que batizava, mas os seus discípulos, destacando aqui o que o mestre fez, que foi delegar a essa função aqueles que eram seus seguidores. O que acontece é que o sucesso de Jesus, ao fazer discípulos, ele gerou uma certa inveja aos seguidores de João, o João Batista, e gerou também ali uma discussão com os fariseus. Agora pense nisso. O próprio Cristo, o próprio Deus, ele estava chamando a atenção, fazendo discípulos, e eles estavam com inveja de que ele estava brilhando, ele estava aparecendo, ganhando notoriedade. Ou seja, o que estava brotando aqui? Havia uma inveja brotando no coração, primeiramente dos discípulos de João, que falaram: ei, João, Jesus está batizando lá.
Ou seja, aquela igreja, ela está crescendo. Aquela igreja, ela está evoluindo. Ele está reunindo novos adeptos, outras pessoas que estão seguindo. E a inveja é algo muito real hoje e também nos nossos dias. A inveja é algo muito real no nosso contexto de vida, no nosso dia a dia, no trabalho, na nossa casa, nas nossas amizades, e muitas vezes, pasmem, ela também está presente aqui. Ela também está presente nos relacionamentos, e muitas vezes, quando pessoas começam a se destacar, e aqui Jesus ganhou notoriedade e destaque, e eles começaram a se preocupar com isso. E aqui vai um primeiro ensino para mim, para você, que inveja é obra da carne. Inveja, ele não é produzido pelo Espírito. A inveja vem de uma natureza pecaminosa e caída, de uma natureza pronta, de um cardápio que já está disponível, e não precisa ser buscado. É somente você deixar que esse cardápio realmente seja visível em mim e em você. A inveja, ela é algo que Cristo, Ele condena. A palavra de Deus, ela condena. Porque por inveja, Caim matou Abel. Sabe por que Caim matou Abel? Sabe qual foi o motivo? Sabe qual foi, irmãos? Um culto. Oferecer um culto agradável a Deus muitas vezes me torna alvo de ser perseguido por alguém que é invejoso. Alguém que não está disposto muitas vezes a entregar tudo. Alguém que muitas vezes não está disposto a entregar realmente o seu coração antes de entregar uma oferta, antes de oferecer um culto a Deus. Diga assim comigo: antes da oferta, Deus se agrada do ofertante. De nada adianta. De nada adianta ofertar algo para Deus ou fazer algo para Deus, se antes Ele não se agradar de mim e de você. Por isso que uma das palavras que eu sempre falo para qualquer pessoa: qual a motivação do coração para fazer o que você está fazendo? Qual a motivação do meu coração? Qual a motivação? Porque nós podemos impressionar as pessoas, mas estarmos desagradando a Deus. Porque Deus não olha aparência, Deus vê coração. Deus olha coração. Essência, ela é muito mais importante do que aparência. Manter a essência fala de quem eu sou. Viver de aparência me torna um ator, me torna alguém que eu não sou e eu planejo ser e muitas vezes demonstrar. Versículo 3. Então Jesus, sabendo daquilo, o que ele faz? Quando o Senhor ficou sabendo disso, Ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Por que Jesus saiu dali? Porque Jesus não queria chamar a atenção dos fariseus. Ele não queria chamar a atenção, não queria que aumentasse sobre ele essa atenção que os fariseus já estavam dando. Ele foi estratégico, ele não foi pego de surpresa. Jesus não ficou com medo dos fariseus. Jesus foi estratégico, não era chegado o momento. O que era o seu objetivo naquele momento? Era expandir o seu ministério em outras regiões, que outras pessoas realmente conhecessem a palavra, que outras pessoas conhecessem o Evangelho, antes de realmente ele cumprir o propósito e o plano de Deus, que era ser crucificado e morrer pela humanidade. Tudo estava dentro do script, tudo estava dentro da estratégia de Jesus. No versículo 4 ele diz: era-lhe necessário passar
por Samaria. Aqui é importante a gente entender. O caminho aqui escolhido por Jesus, ele não foi apenas uma escolha geográfica, mas parte de um plano soberano de Deus. Mesmo que a rota por Samaria ela fosse a mais curta entre a Judeia e a Galileia, muitos judeus eles evitavam essa passagem. Por quê? Por preconceito e temor de contaminação no relacionamento com aqueles samaritanos que ali estavam, uma contaminação espiritual. Então o que eles faziam? Eles preferiam pegar um trajeto muito mais longo. Eles andavam ao redor do rio Jordão, faziam uma travessia muito maior, uma caminhada muito mais longa, mas eles não queriam passar por Samaria. Só que Jesus, a palavra de Deus diz que era necessário Jesus passar por Samaria, porque lá existia um propósito de Deus estabelecido para uma mulher e também para quem mais? Para uma cidade, para um povo. Porque através daquela mulher nós vamos ver nessa noite que aquele povo foi alcançado. Ali foi semeado o Evangelho, ali foi semeada a palavra de Deus. 5 e 6. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Lembra? Olha o que eu recém falei aqui. Sentou-se à beira do poço, porque ele estava o quê? Cansado da viagem, irmãos. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Mostra aqui a humanidade de Cristo. Mostra aqui que Jesus também cansava, que Jesus também precisava parar. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ou seja, cansado da sua viagem. Nos lembra aqui, nos mostra que ele também experimentou as limitações físicas, as limitações emocionais. Como assim, pastor? Sim, quando Jesus estava no Getsêmani, ele ora por 3 vezes ao Pai e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Traduzindo para as nossas palavras, para a linguagem de hoje, o que Jesus estava dizendo? Olha, já não estou aguentando mais. Se possível, me livra disso. Na sua carne, na sua humanidade, no seu homem. Ele demonstrou limitações também emocionais, que todos nós também enfrentamos. Jesus chorou, Jesus ficou triste. Ao sentar-se junto ao poço de Jacó, Jesus demonstra a sua necessidade física e sua disposição, mesmo assim, mesmo cansado, mesmo exausto, ele tinha disposição para quê? Para interagir com aquelas pessoas, e principalmente com aquela mulher, em seus momentos de maior necessidade, aonde ele precisava descansar, aonde ele precisava de algo para si. Ele abriu mão pela outra pessoa. Essa passagem, ela não só apenas revela a realidade da sua condição humana, mas também a sua intenção de se conectar e oferecer esperança e salvação a todos, independentemente de suas circunstâncias. Não importava o que Jesus estava passando, ele estava ali para quê? Para liberar e oferecer esperança e salvação a todo aquele que estivesse perto dele. Aí entra essa mulher no cenário, versículo 7 ao 9. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus:
dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Obrigado, irmão, já foi sugestivo. Muito obrigado, eu estava precisando de uma água. Obrigado. O comentário da mulher sobre os judeus e samaritanos reflete uma realidade cultural profunda aqui. Para os judeus, os samaritanos, eles eram vistos como impuros. Por quê? Devido à forma que eles criam as suas crenças, as suas práticas, a sua idolatria por outros deuses pagãos. E essas práticas elas eram diferentes das tradições judaicas, daquilo que os judeus eles eram ensinados. Então essa separação era tão severa que os rabinos consideravam os samaritanos como impuros. Essa frase no versículo que nós lemos, que diz: porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, isso mostra o quê? Mostra animosidade, mostra rixa, mostra discórdia, mostra desunião. Existia entre eles um conflito. Por isso que a atitude de Jesus ao pedir água àquela mulher samaritana, ela é tão surpreendente. Porque os samaritanos e judeus, eles não tinham conversa, eles não tinham diálogo. Só que esse diálogo, tia Lucy, ele não apenas quebra barreiras sociais e culturais, mas também demonstra o amor inclusivo de Deus, que busca alcançar todos, independente das suas origens, independente do seu passado, independente da sua história, independente da sua família, do lugar onde nasceu, do seu contexto. Jesus, ele demonstra um amor inclusivo. Um amor inclusivo de Deus. Versos 10 ele diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Aquela água viva é aquela água viva que jorra de uma fonte sem jamais cessar. É uma água que não cessa. Jesus obviamente está falando da sua vida, a vida eterna. Jesus não está falando desta água aqui. Essa água, agora mesmo eu estava com sede, eu tomei ela saciou minha sede momentaneamente. Daqui a pouco eu vou precisar tomar novamente essa água. Só que Jesus estava falando da água, que é o que? A sua presença, que é o seu espírito, que é estar preenchido por completo pelo Senhor, sem falta de nada. Aí no 11, a mulher diz para ele assim, disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A mulher não estava entendendo o que estava acontecendo. A mulher não estava entendendo aquele poço ali. Ela estava diante de um lugar onde havia um poço que tinha 30 metros de profundidade. Por isso que ela expressa a sua incredulidade. Opa, não tem como tirar. De onde tu vai tirar essa água viva? Se eu só tenho um cântaro aqui, nós não temos mais nada para buscá-la. Ela expressa a incredulidade sobre a possibilidade de Jesus realmente fornecer essa água viva. Como vai tirar água? Não tem nenhuma ferramenta adequada, apropriada para isso.
para puxar água de lá. Cadê o balde? Cadê a corda? Não tem nada disso. Versículos 12 e 13. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, ele diz para aquela mulher samaritana: deixa eu te falar uma coisa, se você pegar a água daquele poço e você beber dele, você vai voltar a ter sede. Ele aponta para a insatisfação das necessidades físicas e a importância de buscar a verdadeira água viva. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você estiver saciando a tua sede com as coisas dessa terra, você vai estar sempre insatisfeito, porque você nunca vai conseguir suprir essa necessidade que tem no teu coração. Por isso a importância de buscar a verdadeira água viva, essa água viva que Ele oferece, que sacia para sempre a sede espiritual. O 14 ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Beber dessa água, David, é beber dela e nunca mais ter sede. E o que significa isso? Significa uma promessa de uma alegria e de uma vida abundante. Semelhantemente ao que encontramos em Isaías 12, versos 3, que onde se menciona a alegria de beber das águas da salvação, Jesus oferece uma água que sacia não apenas a sede física, mas também a sede espiritual, prometendo de que quem beber dela receberá o dom da vida eterna. O que significa esse jorrar? Esse jorrar significa uma transformação interior tão grande, que ocorre em todo aquele que crê, em todo aquele que realmente é encontrado por Cristo, resultando ali em uma vida repleta da presença de Deus, que é essa real fonte, a fonte de toda a verdadeira satisfação e de toda a plenitude. E o que acontece comigo? Jorra na minha vida, jorra através da minha vida, jorra em nossas vidas através dos nossos relacionamentos, e também em todos aqueles que se aproximam de nós. E o que jorra? O que significa isso? O que significa uma água jorrando dentro de nós? O que significa uma fonte? Significa jorrar de dentro de nós amor, a paz, jorrar de dentro de nós alegria, bondade, domínio próprio, mansidão, jorrar de dentro de nós misericórdia, perdão. Essa é a água, essa é a fonte que jorra, essa é a fonte que nos mostra que essa água terrena, ela me dá sede, mas a água que eu beber do Senhor, é como ela uma fonte que se torna aquela que jorra todo até o final, dentro do meu e do teu coração, da nossa vida, não seca. Essa vertente não vai parar de jorrar, vai jorrar pela eternidade. Ela jorra em nós e através de nós. É essa ação que o Espírito Santo faz, irmãos. Por isso que não tem como dizer que um cristão que jorra, que realmente bebeu de uma água que sacia toda a sede, ele não consegue perdoar, ele tem que rever sua fé. Que não consegue ter paz, ele precisa rever sua fé.
que não consegue ter domínio próprio, ele precisa rever a sua fé. Que não tem mansidão, que se ira facilmente, que não tem controle de nada, que não tem controle das suas emoções, que não tem misericórdia de ninguém, que não consegue demonstrar amor, tem que rever a sua fé. Tem que rever de qual água que realmente tomou. Eu falava para minha esposa, conversando com ela, sabe quando que eu notei que eu me converti? Sabe qual foi o período que eu identifiquei que eu realmente tinha me convertido? Quando eu parei de enxergar os outros e comecei a me enxergar. Porque nós somos bons, nós somos ótimos em apontar a forma de um pastor andar, de um pastor ser, de um irmão ser, de uma esposa ser, marido, filho, todo mundo, a gente é muito bom para dar receita para o bolo de todas as outras pessoas, mas para o teu bolo está sempre batumado. O teu bolo não funciona o fermento, não funciona aquilo que o Espírito de Deus precisa fazer. É isso que eu não consigo entender, irmãos. Deus não me chamou, nem eu e nem você, para sermos juízes. Deus nos chamou para sermos aqueles que o imitam. Jesus perdoava, e eu e você devemos fazer o quê? Jesus perdoava, o que nós devemos fazer? Jesus amava, Jesus inseria. Hoje nós fazemos definições precipitadas, nós tomamos partidarismo sem saber, nós fulminamos pessoas, nós fulminamos relacionamentos, nós estragamos muitas vezes a vida de pessoas, espiritualmente falando, porque nós muitas vezes somos aqueles que enxergam todos os defeitos de todos. Quando eu tentei mudar minha esposa, eu continuei sendo a minha tranqueira, a mesma tranqueira. Um dia eu entendi que quem precisava mudar era eu. Não que nós vamos fazer vista grossa para o pecado dos outros, que vamos aceitar tudo, não é isso que eu estou falando. Agora, eu não consigo entender uma pessoa que se diz jorrar. E aqui nós estamos falando, uma pessoa que tem a água viva dentro dela, é a presença do Espírito. Então, quer saber o que o Espírito Santo produz? Olha, o fruto do Espírito. Ou seja, é o caráter de Deus dentro de nós. E no caráter de Deus está o amor, está a paz, está a alegria, está a bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão, fé. É isso que o Espírito Santo produz. Então, se eu estou vivendo uma coisa avessa a isso, eu tenho que rever a minha fé. Conversando com uma pessoa por esses dias, sabe quando você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa está carregada de ira. Eu falei para a pessoa, mas deixa eu só te falar uma coisa. Aonde está Jesus? Até agora. Que eu tenho vontade de matar essa pessoa, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de... Eu não suporto isso, eu não suporto esse, eu não suporto essa, meu Deus. Que Jesus é esse? O Jesus que eu conheço e que você também conhece, irmãos, Ele ama. Ah, mas não merece. Eu também não merecia. Você também não merece. Nós não merecemos. O que
está jorrando de dentro de ti? Quer saber o que jorra? É o que tu está nutrindo. É o que eu estou nutrindo. O que jorra dentro de nós é o que sai. Está gerando vida? Está gerando morte? O que está gerando? É isso que a gente precisa, sabe? Vamos parar, irmãos, de pensar que o Evangelho é aquela loucura de revelação, aquela loucura disso e daquilo. O Evangelho é prático. O Evangelho é realmente entender e praticar. E quando errar, pede perdão e volta de novo e tenta de novo. Vamos seguir no 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ainda aqui ela não havia entendido a mensagem espiritual. Ela estava apenas pensando que era uma água comum. 16 ao 18 agora. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que acontece? Jesus libera uma palavra de conhecimento aqui. Jesus, conhecendo a sua história, a história da mulher, a confrontou com amor e verdade, revelando que ele sabia mais do que ela aparentava, do que ela estava mostrando. Jesus demonstra a sua compaixão e também a sua habilidade de revelar a verdade, mesmo quando as pessoas tentam esconder os seus desafios. Não adianta querer esconder de Jesus. Às vezes a gente quer esconder de Cristo, parece que Cristo não está vendo. Ei, deixa eu falar, Ele sabe todos os nossos desafios, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas mazelas. Ele sabe. Por isso é mais fácil admitir e buscar conserto. Eu fiquei pensando sobre essa mulher. Aqui diz que ela estava no 6º relacionamento. 5, né? E agora é o 6º. Aqui, irmãos, cuidado. Por isso que eu digo que tem que ter cuidado com a teologia dos nossos dias. Estudando a mensagem, eu me deparei com algo que eu nunca tinha escutado. Há uma linha teológica que se disseminou na internet, de que esses 5 e esse 6º marido agora, né? Esse 6º que ela estava, não estava falando de relacionamento realmente com pessoas, estava falando de ídolos. Essa teologia que está falando, tá? Não é a certa. Dizendo que seriam ídolos, que não estava se referindo a relacionamento entre marido e mulher realmente, a casamento. Estava falando disso, ou até mesmo de demônios. Olha só. A palavra é clara, ela é muito direta quando ela fala. A palavra aqui ela é escrita no grego. Então a origem da palavra é grega, não é hebraico. Então a pessoa traz uma tradução para o hebraico para tentar encaixar uma coisa. Então aqui está falando realmente de relacionamento. Uma pessoa que se relacionou, que casou 1, que casou 2, que casou 3, que casou 4, que casou 5, e estava no 6º, pelo qual aquele ainda não estava casado com ela. E eu fiquei pensando sobre isso. 6 relacionamentos. O que isso mostra? Isso mostra um desejo de suprir um vazio, de suprir um vazio através de uma vida conjugal, ou seja, de uma vida a 2. E muitas vezes eu e você acabamos sendo como essa mulher. Nós tentamos suprir esse vazio que realmente não pode ser preenchido com pessoas, com relacionamentos, mas pode ser preenchido somente com Deus, com a presença dEle. Aí alguns de nós se envolvem-se em relacionamento, em novas amizades,
em novos ambientes, muitas vezes até adquirindo coisas materiais, tentando o tempo todo, de todas as formas, suprir esse vazio, essa sede, saciar essa sede. Mas acontece que Jesus, Ele falou que essa água novamente ela dá sede. Então se alimentar das nossas necessidades, suprir as nossas necessidades momentâneas, já está dizendo, é momentâneas. Quantas vezes pessoas chegam para mim e dizem: eu quero casar para ser feliz. Ei, deixa eu falar uma coisa, não casa. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Se você não é feliz solteiro, então não vai estragar a vida de alguém que está sendo. Você precisa estar bem, você e Deus primeiramente. Ei, não é pessoa que me preenche, não é a pastora que me preenche, não são os meus filhos, não são o meu trabalho, não é o dinheiro, não é a igreja, não é quem me preenche, quem preenche o seu coração é o Senhor Jesus. É Ele que nos sacia de toda a sede, Ele é capaz de saciar de todas as nossas necessidades. Aí essa mulher, ela chega no 6º relacionamento. Aí aqui a gente, o que a gente entende com isso? A dificuldade de admitir, de assumir os próprios erros. Existem pessoas que passam por um relacionamento, por outro. O meu conselho é sempre o mesmo. Num relacionamento a dois, sempre existem 2 versões e a terceira que é a que Deus sabe. Existem 2 lados, ninguém erra sozinho. Relacionamento a 2, o marido erra, a mulher erra. Aí você pega diante de uma relação, a pessoa vai lá, ela rompe com o primeiro, ou com a primeira, vai lá, casa com outra. Daqui a pouco separa de novo, por quê? Porque não está tratando o problema. O problema está que realmente não se rendeu ainda a Cristo Jesus, não morreu por seu orgulho, por seu eu. Enquanto não morrer para isso, vai dar problema com outras pessoas. Ou você acha que um relacionamento acaba por causa de uma parte só? É injusto. É injusto culpar um lado só. E assim são os níveis de relacionamento. Pare de botar a culpa, assuma as suas. Pare de tentar achar culpado para a tua vida, para os teus fracassos, para a tua falta de crescimento. E seja alguém que realmente admite. É isso que a gente precisa. 19 ao 21. Ao 22, perdão. 22, 23. 19 ao 23. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ou seja, agora Jesus foi lá e revelou a vida dela. Ela disse, identificou, cara, ele é profeta mesmo. Falou que, coisas que ele nunca me viu, está me vendo pela primeira vez. O 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A mulher aqui, ela se refere ao monte. Esse monte que ela está falando é o Monte Gerizim, que tem uma rica história no Antigo Testamento. Esse monte foi o local onde as bênçãos da obediência ao pacto, ou seja, a aliança, foram proclamadas por Moisés. Deuteronômio 11, 29. Além disso, Moisés ordenou a construção de um altar ali. Deuteronômio 27, 4, 6. A importância desse lugar, estou falando do monte, é reforçada pelas figuras de Abraão e Jacó, que também erigiram
altares na região, conforme Gênesis 12:7. A mulher samaritana, ao mencionar a adoração em Gerizim, destaca a rivalidade entre os samaritanos e os judeus, que consideravam Jerusalém como o único local legítimo para adorar a Deus. A resposta de Jesus revela uma nova compreensão sobre a adoração. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora ele aponta para uma era em que a verdadeira adoração transcenderá locais físicos, sendo guiada pelo Espírito e pela verdade. Pois Deus busca adoradores que se conectem com Ele de maneira autêntica e espiritual. Olha o 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, irmãos, muitas denominações, elas apresentaram uma forma de adorar a Deus de acordo com aquilo que está no seu entendimento. Algumas, elas acabam valorizando o mover do Espírito, a sua ação, mas deixam de lado a verdade, que só pode vir e só pode ser conhecida através da palavra. Pois ela mesma confirma que a lei, ela foi dada, ou seja, a palavra de Deus, ela confirma que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. As Escrituras também afirmam que a palavra, ela é espírito e também vida. Então não há como viver vida no espírito sem conhecer a verdade que está escrita através da palavra de Deus. Por outro lado, existem também aqueles que valorizam somente a verdade através da palavra e anulam a vida no espírito, a ação do espírito, o poder, a manifestação dos dons. Só que a adoração verdadeira, ela transcende lugares, ou seja, ela ultrapassa lugares específicos, ou até mesmo rituais feitos externamente. A verdadeira adoração é uma conexão de coração, é uma adoração de coração e também de alma com o Senhor, e que só pode ser expressada em sinceridade e autenticidade. Portanto, o foco, ele não deve estar em onde adoramos, mas em como e a quem estamos adorando. Adorando com integridade e com um espírito voltado para Deus. É isso que nós precisamos ter, esse desejo, essa vontade, buscando um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Então não está baseado em paredes, não está baseado em um lugar. Agora nós vamos buscar Deus, nós vamos lá orar no monte. Tranquilo, quer orar, beleza, toda oração ela é válida, desde que você vá para buscar a Ele. Mas não quer dizer que a oração do monte seja mais poderosa que a oração da igreja, que a oração na tua casa, que a oração no teu carro, que a oração na rua. O que precisa realmente é buscar intimidade com Ele todo o tempo, ser alguém que anda em espírito, que o adora todo o tempo. Adorar em espírito e em verdade é alguém que realmente está amparado, a sua forma de viver está apoiada em uma verdade absoluta. Não é falar, não é conhecer, mas é sim realmente a gente tentar viver, expressando isso dia após dia, através da nossa vida. Porque muitas vezes eu e você, irmãos, nós somos ensinados que adorar a Deus é um louvor, que adorar a Deus é um lugar certo. Eu vou na igreja para adorar a Deus. Não, irmão, tu também vem aqui na igreja para adorar a Deus, mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração todos os dias. Todos os dias. Eu adoro a Deus quando eu cuido da minha esposa, eu adoro a Deus quando eu cuido dos meus filhos, eu adoro a Deus quando eu pago as minhas contas, eu adoro a Deus quando eu falo, a minha palavra é sim, sim, não, não. Eu adoro a Deus quando eu sou verdadeiro. Eu adoro a Deus quando eu muitas vezes sou educado, quando sou simpático.
Eu adoro a Deus quando eu me submeto às pessoas. É isso. Só que na nossa mente religiosa, a gente bitola, a gente traz e minimiza isso para uma coisa muito pequena. As mulheres adoram a Deus quando submetem os seus maridos. As mulheres adoram a Deus quando incentivam seus maridos. Quando reconhecem que o seu marido está fraco, precisa de ajuda, e você vai lá e fala com ele. Está entendendo que adoração é realmente deixar sair daqui de dentro aquilo que Ele colocou em nós, irmãos? É realmente viver uma vida que realmente reflita quem Ele é. Ah, pastor, então tu, pelo jeito que tu está falando, não, cara, eu tenho um monte de erro, eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de coisas para mudar, mas eu tenho um coração que quer. Eu tenho um coração que é desejoso, eu tenho um coração que está querendo realmente mudar, não só porque virou um ano, mas eu creio que esse ano as nossas atitudes também vão ser diferentes, a nossa postura vai ser diferente, o resultado também será diferente. Amém? Você acredita nisso, irmão? Você está aqui? Ânimo, esperança, ousadia, fé. Precisamos nos levantar, precisamos ter coragem, precisamos ter convicção do que cremos. Aonde você vai é determinado por quanto você crê. O que você alcança é determinado pelo quanto você crê. (verso 25) Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. A mulher samaritana, ela reconhece que havia uma expectativa da vinda do Messias. Isso aqui destaca a esperança e a expectativa messiânica que estava presente naquela época, na época que Jesus de fato veio para cumprir. 26 e 27. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Essa conversa, irmãos, ela não só desafiou os preconceitos daquela época, mas também preparou o terreno para que a mulher se tornasse uma das primeiras evangelistas, levando a mensagem de Cristo para a sua cidade. Essa atitude de Jesus revela o amor inclusivo de Deus, que busca relacionar-se com todos os seres humanos. Aqui há um ensino tremendo. Aqui nasce uma missionária, aqui nasce um evangelista. Essa mulher, ela começou aqui a exercer o quê? Exercer o seu papel, a sua vocação. Aonde? Aonde ela morava. Começou a falar de Jesus com seu companheiro e também com seu vizinho. Olha o que diz Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, começa em Jerusalém. O que significa isso? Quando Ele libera essa palavra para os discípulos, Ele diz assim para eles: comecem aonde vocês moram. Comecem com a sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, com as pessoas que estão próximas na sua cidade. Jerusalém é onde eu moro. A nossa Jerusalém é onde a gente mora. Aonde tu está plantado é onde teus vizinhos precisam ouvir de Jesus. Ou você é um cristão 007? Ninguém sabe.
Você é como se fosse um detetive, alguém escondido. Ninguém sabe que você é cristão. Depois que eu começo por ali, aí sim por diante, vai se espalhando. Por que eu estou falando isso? Porque muitos querem fazer missões na Ásia, na África, querem fazer missões na Europa, nos lugares, querem ir para os lugares, mas no seu círculo de amizade, no seu lugar que estão inseridos, não evangelizam. Precisamos falar de Cristo, precisamos pregar a Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado, aonde nós estamos. Aí o 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, o que ela fez? Até mesmo deixou o cântaro. Para que ela usava aquele cântaro? Ela usava aquele cântaro para abrigar, para ser um recipiente para água. Ou seja, aquele cântaro ficava cheio de água. E diz que naquele momento aquilo que ela usava para saciar suas necessidades físicas, ela deixou ali. A palavra deixa isso registrado, que ela deixou o que ela usava para saciar as suas necessidades que sempre voltavam. O que significa isso aí para nós? Que eu e você precisamos abandonar o que nós usamos para tentar saciar as nossas necessidades, pois elas sempre voltam. Como que você tem lidado, irmão? Como que nós temos lidado? Como que nós temos lidado, irmãos? Primeira fraqueza nossa, para quem que nós corremos? Muitas vezes tentamos saciar, voltamos, nos amparamos naquilo que é seguro, que parece ser seguro. Buscamos saciar nessa água, só que ela sempre vai voltar, essa sede. Abandone o cântaro, ou seja, abandone o que você usa para tentar te saciar. O que você tem usado para tentar saciar os teus desejos e vontades? Abandone isso. Agora busque beber da água viva que sacia toda a sede. Procure ter um relacionamento de intimidade com o Espírito. Buscar nos saciar nessa água, nessa presença, no relacionamento com o Espírito Santo, a plenitude que só em Cristo podemos encontrar. Me lembrei do Michel agora aqui, quando eu falei errado. Sai? É ao vivo. Essa atitude, ela demonstra a transformação que ocorre quando alguém encontra Cristo. As prioridades mudam. O desejo de testemunhar sua mensagem se torna mais importante do que até mesmo as nossas necessidades físicas e até mesmo necessidades materiais. A mulher se tornou uma mensageira do Evangelho, evidenciando como o encontro com Jesus pode impactar profundamente a vida de uma pessoa. Ou seja, ela foi testemunha disso. Ela demonstrou que o encontro dela foi real e verdadeiro. Eu e você temos demonstrado isso? O que as pessoas veem? O que as pessoas falam? O que nós temos demonstrado, Guilherme? Será que realmente nós temos tido, nós realmente vemos o encontro como essa mulher teve com Jesus? O encontro com Jesus pode impactar profundamente a vida de cada um de nós. 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa declaração, ela ressalta a profundidade da revelação que ela recebeu. Jesus desnudou a mulher, irmãos. Desnudou a sua vida com aquilo que ele falou. Tornou conhecida a intimidade dela, aquilo que ela estava tentando ali, muitas vezes, preencher com as coisas da sua alma. Jesus vai e ele é preciso. Jesus não erra o endereço.
E é isso que nós precisamos saber, que Jesus não erra. Se Ele tem que falar comigo, Ele vai falar comigo na palavra, naquilo que eu preciso. Ele não erra de endereço. Ah, mas por que Jesus está falando de novo isso? Porque realmente é isso que nós precisamos ouvir. Ele demonstrou o seu desejo de compartilhar esse amor com ela, ao ponto dessa mulher também gerou no coração dela um desejo tão grande de agora ela compartilhar também dessa verdade com a sua comunidade. Cara, que amor é esse? Que amor é esse que muitas vezes nós temos recebido e temos guardado somente para nós? Uma pessoa que realmente é encontrada por esse amor, o que ela mais quer é falar dele. O que ela mais quer é dizer que Ele é bom, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele salva. Que Ele transforma alguém que não pode mudar por meios naturais em alguém transformado. Versículo 30 e último. Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Até aqui nessa noite. Eu quero, nesse final, chamar a atenção para aquilo que nós falamos um pouco antes, e deixar frisado como o ponto principal dessa mensagem. O que está jorrando da tua vida? Está jorrando amor? Ou está jorrando ódio? Está jorrando perdão ou discórdia? Está jorrando paz ou guerra? E assim por diante. Você quem responde. Não sou eu. Eu e você. Aonde você está, com as pessoas que você se relaciona, o que está sendo gerado? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.